Olá! O Grupo de Trabalho de Política de Cuidados, criado pela bancada feminina, realizou o primeiro seminário para discutir e formular propostas sobre o tema. O cuidado no Brasil tem sido vivido como uma responsabilidade familiar, sobretudo feminina. Mas será que ainda é possível manter essa situação? Quais as consequências? O Palavra Aberta vai conversar sobre essas e outras questões com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, relatora desse grupo de trabalho. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quando a gente fala de política de cuidado, todo mundo fala cuidado do quê? O que é a política de cuidados? Bom, eu que agradeço a possibilidade de falar sobre esse tema que, apesar de ser mais recentemente difundido esse conceito, política do cuidado, ele é histórico, ele é estrutural da divisão sexual do trabalho, ou seja, todo mundo precisa de cuidado, né? Para poder viver, para sobreviver, para se alimentar, para ter bem-estar, para ter dignidade, mas alguns setores específicos da sociedade dependem ainda mais de cuidado, que são as crianças, que precisam de alguém ali permanentemente, principalmente os bebês, para as atividades básicas. São os idosos, aqueles que têm a condição física ou mental já que precisa, né, de alguém para auxiliar nas atividades básicas, ou então pessoas com deficiência. Mas se a gente for ver, cuidado é essencial para a vida humana, é essencial para poder trabalhar e para poder viver. E majoritariamente é exercido por mulheres dentro das famílias, é completamente invisível, ninguém repara que o cuidado existe, a não ser quando ele falta, ou seja, quando está ali a criança sem uma vaga na creche, ou quando a mãe não está cuidando da criança, aí paralisa a sociedade, porque alguém precisa cuidar disso. E é nessa hora que a gente se lembra que tem uma mulher executando esse trabalho invisível dentro de casa. Pois é, mas hoje, primeiro, o Brasil tem grande parte das famílias dirigidas só por mulher, né? A única renda que entra em casa é da mulher. E a mulher trabalha, quase que majoritariamente. O que significa para ela, nesse momento, ser a responsável pelo cuidado? Significa sobrecarga, exaustão, solidão e muitas vezes adoecimento mental. As mulheres, elas conquistaram ao longo da história o direito de ir para o mercado de trabalho, de ter a sua própria renda. Mas isso não significou que elas deixaram de também ser responsabilizadas, na maioria das famílias. Única e exclusivamente elas são responsabilizadas também pelo trabalho doméstico. Porque aqui eu mencionei o cuidado com as outras pessoas, mas isso também conta o cuidado com a casa, com os animais, com as plantas. E isso significa que, além dela ter essa jornada exaustiva fora de casa, ela tem essa jornada exaustiva também dentro de casa. Para algumas mulheres significa, inclusive, a exclusão do mercado de trabalho. Porque se ela está ali como a única responsável para cuidar dos seus filhos e da sua mãe, por exemplo, ou do seu pai, qual é o horário que ela vai conseguir de inserção real no mundo do trabalho? Elas não conseguem. Então, elas são expulsas e ficam ali, confinadas ao ambiente doméstico, cuidando de outras pessoas, sem ninguém para cuidar delas, para ter um olhar sobre essa realidade que é de muita exaustão. E aí, se a gente for pegar os dados, as mulheres, elas, com as tarefas domésticas, elas desempenham o dobro de tempo que os homens. As mulheres são cerca de 20 horas e os homens cerca de 10 horas. Isso é autodeclarado, né? Os dados podem ser ainda mais profundos, intensos e desiguais. Mas isso já é um diagnóstico, né? Já nos mostra o quanto a gente precisa colocar uma outra chave de discussão, que não seja somente familiar, ainda que dentro das famílias precise haver, né, de fato, uma divisão mais igualitária dessas tarefas, mas que tenha uma socialização, que seja responsabilidade da sociedade, do Estado e também das empresas compreenderem essa realidade que muitas mulheres passam dentro de casa. Pois é, porque a Constituição, especificamente no cuidado dos idosos, a Constituição prevê que é uma responsabilidade familiar e o Estado só entra subsidiariamente. Isso tem que mudar? Sem dúvida, na prática isso significa que as famílias que têm algum poder aquisitivo conseguem fornecer esses espaços de longa permanência, de socialização dos idosos. Mas isso é caríssimo, é um serviço privado que muitas vezes significa, inclusive, uma distância, né, da família com esse idoso, que não é do objetivo da família, mas é que a jornada de trabalho, a vida corrida,
não lhe deixa outra alternativa. Mas isso é para as famílias que têm alguma condição financeira. Para aquelas que não têm, quem é que vai cuidar dessa figura idosa dentro de casa, dessa pessoa que ao longo da vida garantiu a subsistência de todo mundo e que muitas vezes, inclusive, é o arrimo de família, né? Porque tem ali uma renda, aposentadoria, ainda que pequena, garantida, que cai mensalmente pelo sistema de previdência. Quem é que está ali cuidando, muitas vezes, da alimentação, do banho, porque a depender da condição da pessoa, ela precisa desse apoio. Geralmente é a figura da sua filha, da sua neta, ou das suas filhas que dividem de acordo, né, com a sua possibilidade. E aí, para essa pessoa, significa que ou ela não vai conseguir estar no mercado formal de trabalho, ou que ela vai dar um jeito para ter algum tipo de renda para complementar a atividade familiar. Entende? Então, a gente está falando de algo que é invisível, é desvalorizado, é não remunerado, mas que sem isso não existe sociedade funcionando. É responsabilidade da cuidado, da condição de vida para esses idosos. Mas a verdade é que o Estado não provém espaços, né, para que eles tenham condição de ter estabilidade, ter acesso à alimentação, à vida. E são as famílias, na verdade, são as mulheres das famílias que acabam dando conta disso. Pois é, existe uma outra questão, eu não sei nem se é da política de cuidados, né? É uma questão quase que previdenciária. Né? Quando a gente tem uma mãe, muitas vezes sozinha, que cuida de uma criança que tem um problema qualquer, uma deficiência, que exige atenção dela o tempo todo. Muitas vezes, eles, numa família mais humilde, recebe o BPC, o benefício de prestação continuada. Essa criança, muitos têm uma vida curta. Então, a mãe chega lá aos 55 anos e perde o seu filho, com 20, não sei, enfim, com alguma... Aos 55, dificilmente essa mulher vai conseguir entrar no mercado de trabalho. E ela perde, porque ela perde com o filho também o que sustentava, o que botava comida em casa. Como é que fica a situação dessa mulher? Esse debate é muito interessante. Sabe que na Argentina, no ano retrasado, as mulheres conquistaram que o tempo dedicado ao trabalho do cuidado deveria ser computado na aposentadoria. Porque tem perfis como esse, de mulheres que estavam trabalhando, né, formalmente no mercado de trabalho, precisaram se ausentar por condições familiares, né, pela necessidade que seus familiares tinham de que se dedicassem ao cuidado. E aí, depois, no momento de aposentadoria, se deram conta de que não tinham tempo de contribuição, ou que todo esse trabalho, que é um trabalho, isso é importante de ser dito, cuidado é trabalho e precisa ser reconhecido como tal, não tinham condição de conseguir acessar a aposentadoria. Lá, recentemente, as mulheres conquistaram que esse tempo pode ser computado na aposentadoria. Isso é muito importante. A Previdência no Brasil, de algum modo, ela reconhece que as mulheres trabalham mais, porque as mulheres têm um tempo de contribuição menor e podem se aposentar mais cedo, ainda que nessa última reforma da Previdência, essa possibilidade tenham sido criadas dificuldades para as mulheres poderem acessar. Mas isso é para quem permaneceu ao longo da vida, né, com uma certa estabilidade no emprego ou no mundo do trabalho formal. Ainda não se considera, não se computa esse tempo, porque ela foi obrigada, na verdade, a abandonar o trabalho formal. A senhora se referiu ao fato do Estado hoje não ter instituições suficientes e no começo falou de creches. Como é que a senhora vê essa questão da estrutura mesmo de atendimento? Atendimento à infância, atendimento com pessoas que têm deficiências. Porque em alguns países existe uma rede de atendimento domiciliar, principalmente para idosos, né? Existem centros, isso aqui no Brasil a gente tem isso de forma incipiente, centros onde os idosos podem passar o dia. Então, ali eles são atendidos e a família fica um pouco mais liberada para o trabalho e depois eles voltam para casa à noite. Como é que é possível a senhora pensar numa condição dessa no Brasil? É necessário pensar nessa condição no Brasil, né? Você mencionou o tema das creches. O Plano Nacional de Educação, o último, que foi votado há 10 anos, previa a universalização das creches e que as metas gradualmente... Bom, nesse ano já era para a gente ter pelo menos 50% de todas as crianças em idade de creche matriculadas. A gente está muito longe de atingir essa meta. Aí a argumentação principal é que fica a cargo dos municípios, que muitas vezes não tem orçamento, bem, mas sem creche não tem direito para essas crianças e também para as mães. Metade das mães, um ano depois que retornam da licença maternidade, saem do mercado de trabalho, voltam para dentro de casa, porque o mundo do trabalho não compreende que ela precisa
cuidar do seu filho. Afinal de contas, a gente está falando de um bebê de 6 meses, de 1 ano, e muitas vezes só a figura dela é que tem condição ou que tem a responsabilidade social de cuidar dessa criança. Então, acho que o primeiro tema precisa ter meta de universalização de fato das creches. Mas aí tem também o tema dos idosos, né? Que, bom, qual é o espaço que é pensado para eles? São esses centros particulares? As pessoas precisam abandonar a sua vida social, sua vida profissional para se dedicar única e exclusivamente por cuidado dos idosos? No nosso ponto de vista, dessas mulheres que criaram esse grupo de trabalho, esse é um dos temas fundamentais, assim como para pessoas que têm alguma questão de saúde mental ou que acabam tendo alguma incapacitação ao longo da vida. Isso não pode significar uma penalização das mães, né, das mulheres, das famílias. Isso tem que ser de responsabilidade do Estado, seja do ponto de vista financeiro, você citou a política do BPC, mas ela vem sendo cada vez mais restringida também a um critério de renda, né, principalmente depois da última reforma da Previdência. Deveria existir, essa é uma das propostas que a gente já elaborou a partir desse grupo de trabalho, como uma política de subsistência para cuidadoras parentais, que pelas circunstâncias da vida, é a única possibilidade de atividade laboral que elas têm, só que ainda não é reconhecida como tal. Então, tem muitos elementos do sistema de seguridade social que vão precisar ser modificados ou pensados, ou que pelo menos provocados, né, a partir desse nosso trabalho, para que de fato se pense numa política nacional de cuidados no Brasil. Muito obrigada, deputada. Obrigada. Nós conversamos com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, relatora do Grupo de Trabalho sobre Política de Cuidados. Você pode acompanhar essa discussão pela nossa página câmara.leg.br e também pelas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima.